Oi pessoal, bem-vindo a mais um novo vídeo de geografia. Agora nós vamos estar falando especificamente sobre a degradação, a perda, né, o desgaste ambiental nos municípios, né? Então sejam eles do campo ou sejam eles da cidade. Nesse caso, nós vamos estar falando primeiramente sobre os problemas ambientais no campo, que são causados, esses problemas ambientais, principalmente pelas atividades da agricultura, da pecuária e do extrativismo. Agricultura, plantações, pecuária, criação de animais, extrativismo, extração de minerais. Os problemas ambientais a gente relacionou em 4. Primeiro, é extinção, que é a mesma coisa que desaparecimento de espécies, ou seja, a mesma coisa que alguns tipos de animais e vegetais. Então, a extinção de espécies de alguns animais e vegetais. A destruição do solo é o segundo. O terceiro problema ambiental é a poluição das águas. E o quarto é o assoreamento dos rios, que é o acúmulo de terra, areia e outros resíduos no fundo ou no leito dos rios. Vamos falar especificamente de alguns deles, né? Então, detalhadamente. Então, sobre a extinção de espécies de vegetais e animais. É causado principalmente por conta do desmatamento. O que é o desmatamento? São árvores que são derrubadas, né? Então, o desmatamento destrói o habitat dos animais e dos vegetais e pode levar à extinção dos animais e dos vegetais. Então, o que é o habitat? O habitat é o ambiente ideal para o desenvolvimento do ser vivo. Exemplo, qual é o ambiente ideal? Qual é o habitat do peixe? A água do rio, né, ou a água do mar, né? Então, se a água do rio estiver poluída, vai comprometer e pode ter a extinção dos peixes, não é isso? Então, olha só. Vamos falar agora sobre, para entender um pouquinho melhor, o que é o desmatamento. São grandes áreas de florestas ou matas que são derrubadas para dar lugar a pastos, que é a criação de animais na pecuária, plantações na agricultura e extrativismo. Olha um exemplo aqui, ó, de desmatamento, tá vendo? Aqui são as árvores, aqui é uma floresta, uma mata grande, foram derrubadas algumas árvores para abrir espaço e dar lugar a, neste caso, a plantações, tá? Bom, a destruição dos solos, né? Quando que acontece? Quando a gente retira a vegetação e o solo fica desprotegido e exposto, visível à erosão. O que é isso? Por exemplo, a erosão, vamos entender melhor e aí eu mostro um desenho. A erosão é um processo de desgaste, de destruição da terra. Quando eu falo terra aqui, não é o planeta Terra, tá, pessoal? Terra, solo. Então, acontece quando as águas das chuvas, em contato com o solo, carregam parte do solo da terra de um lugar para o outro. Olha aqui um exemplo de erosão. Aqui eu tenho o solo com vegetação e aqui eu tenho o solo sem vegetação. O solo com a vegetação, quando chove, a folha, né, as folhas dessas plantas da grama, ela amortece, funciona como um colchãozinho, né? Então bate aqui primeiro na folha, aí a folha ela pega o impacto maior da chuva e depois cai muito delicadamente no solo. Enquanto que aqui, quando eu não tenho solo, foi retirado as plantações, a vegetação do solo. Quando bate a água aqui, bate com tudo, o que acontece? Arrasta toda essa terra, né? E vai levando o rio afora. Então, tem um desgaste do solo. A erosão é o desgaste do solo. Forma aquela laminha, lembra? A lama. E aí vai levando embora. É que nem quando eu vou, por exemplo, eu vou pra praia e eu faço um castelinho de areia, né? Ele tá lá bonitinho. Se começa a chover, ele não se derruba, justamente porque eu não tenho nada para proteger ele. Então, quando bate a chuva, vem com tudo, desfaz o castelinho e vai a areinha indo embora, né? Olha, eu vou mostrar um outro exemplo de erosão aqui, olha só. Tá vendo? Ó? Então, aqui não tem vegetação, foi retirado. Conforme chove, vai dissolvendo a terra e vai carregando deste lugar para esse aqui, tá vendo? Então, teve um desgaste do solo, isso é erosão, tá bom? Bom, dando continuidade, assoreamento dos rios é o acúmulo de terra, areia e outros detritos
ou resíduos, né, no leito que é o fundo dos rios. Olha aqui o exemplo de um assoreamento, ó. Então aqui eu tenho a margem do rio, né? Eu tenho aqui o leito do rio, que é lá no fundo, e aqui eu tenho, ó, restos de areia, de terra, pode acontecer até de lixos ficarem acumulados aqui no fundo do rio, tá bom? Por que que acontece isso daqui? Pode ver que é irregular, tá? Nunca é certinho. Porque eu não tenho a vegetação para proteger. A vegetação aqui nas margens dos rios se chama mata ciliar. Então, mata ciliar é a vegetação que fica nas margens dos rios para proteger da erosão. Se eu retirar essa mata, essa vegetação, o que acontece? Vai ficar de novo o solo, chove. Aí o que acontece? Arrasta toda essa terra aqui para o fundo e vai formando esse acúmulo aqui de terra, areia, tá vendo? Então isso daqui o que acontece? Eu diminuo o volume de água, porque eu abri espaço para essa parte aqui que é sólida, né? De resíduos de terra, areia e até mesmo outros elementos como sujeira, lixo. Então o que acontece? Olha só, o navio ele quer passar aqui, ó, as embarcações, as navegações, e não consegue, ele pode ficar atolado aqui, por causa do assoreamento dos rios. Então, o assoreamento dos rios, o que que ele causa? Ele causa a redução do volume de água, ele pode dificultar a navegação e também a energia, a geração de energia, porque tem pouca água, tá vendo? Então, vamos ver aqui melhor por que acontece o assoreamento, que é aquilo que a gente explicou. Com a erosão, os restos do solo são levados pelas chuvas e se depositam no fundo do rio, diminuindo a profundidade do rio. Lembra? Diminuiu a profundidade. Isso aqui é profundidade, ó. Então, como isso aqui ocupou espaço de terra, diminuiu a profundidade, tá bom? Bom, a mata ciliar, como a gente viu, é a vegetação que fica nas margens, nas beiras dos rios. Essa vegetação funciona como uma proteção contra as erosões. Então, lembra que a gente viu aqui, ó? Olha a mata ciliar aqui nas margens do rio. Se eu retirar ela, acontece a erosão, tá bom? Então, ela protege contra a erosão, tá bom? Quando a mata ciliar é retirada, acontece a erosão, que é o desgaste do solo, e pode acontecer o assoreamento, que é o acúmulo de areia, ou de terra, ou de outros resíduos no fundo dos rios. Então, como a gente viu, nos rios assoreados pode diminuir o volume de água, né? Porque a terra no fundo ocupa espaço, afeta a vida dos peixes e de outros organismos, porque eles não conseguem passear, se movimentar facilmente, dificulta a navegação e dificulta a geração de energia. A poluição dos rios são causadas principalmente pelo uso de produtos químicos nas plantações, que são carregadas pelas águas das chuvas até os rios.